Então, caros alunos, vamos aqui ao conteúdo da aula 10, métodos iterativos para a resolução de sistemas de equações lineares. Tá? Como o nome diz, métodos iterativos, nós vamos, a cada iteração, a cada passo de resolução, nós vamos atualizando os valores da nossa resposta. Então, nós vamos começar com uma resposta inicial, um chute inicial de resposta, e a partir dessa resposta inicial, desse chute inicial, vamos determinando várias soluções, e essas soluções vão alimentando as próximas iterações. Tá? Então, observe aqui este sistema de equações lineares de duas equações e duas incógnitas, tá? E nós vamos inicialmente escrever cada uma das incógnitas de forma isolada. Então aqui eu estou escolhendo por isolar o x1 na primeira equação, tá? E vou isolar o x2 na segunda equação. Se eu tivesse 3, 4, 5, 6 equações, independente da quantidade de equações, eu vou isolar as incógnitas em cada uma dessas equações, sendo incógnitas diferentes, né? Então, aqui eu tenho x1, x2, se tivesse 3 equações e 3 incógnitas, isolaria o x3 na terceira equação e assim por diante. Então, isolando o x1, b1 já está lá, certo? Já está lá do outro lado. Este termo aqui ele vai passar para o outro lado subtraindo. E este A11 aqui, ele vai passar dividindo, então ele passa dividindo para lá. A mesma análise é feita aqui para o x2, isolando o x2 na segunda equação. Então, o primeiro passo é você isolar as incógnitas. Cada incógnita você isola em uma determinada equação, escrevendo assim digamos assim, estas fórmulas aqui para cada uma das incógnitas. Bom, e a partir disso? Bom, a partir disso você escolhe uma solução inicial, você chuta um valor qualquer para x e para, nesse caso aqui para x1 e para x2, mas você chuta valores iniciais para todas as incógnitas e vai substituindo neste sistema aqui de fórmulas que você determinou, você vai substituindo estas soluções, obtendo assim novas soluções para as incógnitas. Estas novas soluções você atribui novamente para esta fórmula, você alimenta novamente esta fórmula com com estes novos valores, ou seja, você vai fazer isso mais uma vez, portanto é um método iterativo, que você vai usando esta fórmula várias vezes com vários valores diferentes. Nós temos aí da literatura básica do nosso curso, nós temos dois métodos iterativos de resolução. Nós temos o método por Jacobi, tá? E temos o método por Gauss-Seidel. Então, tem essas duas formas de resolução. Então, vamos começar aqui com um exemplo para ficar mais clara esta situação. Então, primeiro de tudo, eu vou escrever as equações referentes às incógnitas isoladas. Então, eu vou isolar o x aqui nessa primeira equação. Então, aqui vai ficar 24 menos 4y. Tudo isso será dividido por 6. Pronto, isolei o x na primeira equação. Agora, eu vou isolar o y na segunda equação. 41 menos 7x dividido por 9. Pronto, já tenho as fórmulas para se calcular os valores de x e de y. Agora vou começar as iterações. Então, na primeira iteração, eu vou escolher aqui, eu posso escolher qualquer valor inicial, tá? Nesta primeira iteração, vou representar aqui por t1, eu vou escolher como valor inicial o x igual a 0 e o y igual a 0 também. E eu vou adotar o sistema de resolução Jacobi. Tá? Ou seja, eu não vou mudar o valor das incógnitas no meio da iteração. Eu vou apenas mudar o valor das incógnitas ao final de cada iteração. Então, para esta primeira iteração, o meu valor do x é 0 e o valor do y
é 0. Tá? Então, vou calcular aqui o valor do x. X vai ser igual, olha ali a fórmula, 24 menos 4 vezes o valor do y, que nesse caso é 0, tudo isso dividido por 6. Bom, 24 menos 6, 4. Agora eu vou calcular o valor do y. O valor do y é 41 menos 7 vezes o valor do x. O valor do x em questão por Jacob aqui é 0, né, porque eu trabalho com os valores iniciais da iteração. Então, x vale 0 dividido por 9. Que no caso, 41 menos 7 vezes 0 vai dar 41 dividido por 9. Isso vai ficar igual a 4,56. Tá? Obtive novos valores de x e de y, ou seja, eu terminei a primeira iteração. Agora eu vou para a segunda iteração. Então, vou anotar aqui, iteração de número 2. A iteração de número 2, eu tenho como valor do x o 4 e como valor do y o 4,56. Então, vamos lá. X vai ser igual, vou continuar por Jacob, tá? X vai ser igual a 24 menos 4 vezes o valor do y da iteração, que é 4,56, dividido por 6. Bom, isso daqui, jogando na calculadora, 24 menos 4 vezes 4,56, dividido por 6, vai dar 0,96. 0,96. Já o valor do y vai ser igual a 41 menos 7 vezes o valor do x em questão, que é 4, dividido por 9. Então, jogando na calculadora esses valores, vai dar 1,44. Muito bom. Terminei a segunda iteração. Agora eu vou para a terceira iteração. Então, nessa terceira iteração, o x está valendo 0,96 e o y está valendo 1,44. Então, vamos lá. Calculando o novo valor do x. X é igual a 24 menos 4 vezes o valor de y da iteração, que é 1,44, dividido por 6. Então, jogando isso na calculadora, 3,04. E o valor do y, 41 menos 7 vezes o valor do x da iteração, que é 0,96, dividido por 9. Jogando isso na calculadora, vai dar 3,81. Vou para a quarta iteração. Veja que é um processo repetitivo, mas ele é fácil, ele é simples, né? Basta você seguir as operações corretamente, que não tem erro. Então, aqui, a quarta iteração. Vamos lá. Vou calcular o novo valor do x. 24 menos 4 vezes o y da iteração. Jogo isso na calculadora. Deu 1,46. E agora vou calcular o valor do y. Jogando na calculadora, 2,19. Até quando que eu vou repetir esse procedimento? Até eu perceber para qual valor x e y estão convergindo. Ou seja, para quais valores a minha solução está convergindo. Aqui no caso, vamos lá. Vamos analisar o x. O x começou valendo 0. Na primeira iteração, ao final da primeira iteração, ele teve o valor 4. Depois, ao final da segunda iteração, ele teve o valor 0,96. Ou seja, estava em 0, foi para 4, agora voltou para 0,96 e depois ele foi novamente para frente, foi para 3,04 e depois ele regrediu novamente, ele voltou para 1,46. Mas perceba que o x ele está indo para frente e depois ele volta para trás, só que essa
essa hora que ele volta para trás, ele não volta para trás mais do que ele já havia percorrido. Ou seja, ele não voltou para trás do zero. Ele voltou para trás, mas não ultrapassou aquele zero inicial. E a partir do momento que ele voltou para trás, ele vai para frente, olha só esse primeiro momento que ele vai para frente de novo. Ele foi para o 3, ou seja, ele não passou aquele 4. Então ele vai cortando, ele vai... olha só, 0, ele foi para o 4, daí depois ele veio para o 0,96, agora ele foi para o 3,04. Você veja que ele vai movimentando na reta, ele vai trocando os valores, mas ele vai convergindo para algum valor. Né? Ele tende a convergir nessa questão. Se a gente analisar o valor do y, olha só, o y começou com 0. Ao final da primeira iteração ele foi para 4,56, ou seja, foi para mais, certo? Ao final da segunda iteração ele foi para 1,44, ó, ele foi para menos, então ele voltou. Depois ele foi para 3,81, ele foi para mais de novo. Só que esse mais ele não voltou, ele não ficou a mais do que ele já tinha sido. Ele foi para 3,81, não ultrapassou 4,56. Depois o valor do y foi para 2,19, ou seja, ele voltou. Mas essa volta dele não foi menor do que o 1,44 que já havia sido anteriormente. Então você veja que ele realmente vai indo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, mas ele vai convergindo para um determinado valor. Então, voltando à pergunta, ao questionamento, quando que eu sei que eu devo parar? Quando você percebe para quais valores estão convergindo. É lógico que, para este exemplo simples de duas equações com duas incógnitas, fica muito fácil de determinar, de descobrir para qual valor está tendendo. Né? Aqui no caso, o x está tendendo para 2 e o y está tendendo para 3. Você pode observar justamente substituindo o x igual a 2 e y igual a 3 na primeira equação, você vai verificar que vai dar 24. E na segunda equação também, ali, se o x for igual a 2 e o y for igual a 3, você vai ter o resultado final igual a 41. Então, beleza, essa é a solução do sistema. Mas repare que é um procedimento que ele vale para 2, 3, 4, 5, quantas equações você tiver. Ele não é um método exato, ele é um método iterativo, mas ele pode chegar na solução exata. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de Gauss-Seidel. Tá? O Gauss-Seidel é o seguinte, você vai atualizando os valores de x e y, x, y, z, quantas incógnitas você tiver, no meio de cada iteração. Então, observe aqui. Vamos colocar aqui do ladinho. Aqui vai ser Gauss-Seidel. Tá? Aqui vai ser Gauss-Seidel. A resolução do mesmo exercício por Gauss-Seidel. Então começa. O primeiro passo, o x vale 0 e o y vale 0. Ok. Daí nós vamos lá e calculamos esse valor do x. O x está valendo 4. Tá? Só que agora você vai calcular o y, né? O próximo passo aqui é você calcular o y. Então, depois de calcular o x que deu 4, você vai calcular o y. O y é 41 menos 7 vezes o valor do x. Só que veja, o valor do x que você vai utilizar é justamente aquele valor do x atualizado, dividido por 9. Então, efetuando essa operação na calculadora, aqui vai dar 1,44. Vamos observar aqui. 1,44 para y, lá na solução anterior foi ao final do segundo passo. E aqui nós estamos apenas na primeira iteração. Então veja como o processo de Gauss-Seidel ele vai convergir mais rápido do que o processo de Jacobi. Tá? Então, vamos fazer mais uma iteração. Vamos lá. Então agora o x vai ser calculado aqui.
24 menos 4 vezes o valor do y em questão é 1,44, dividido por 9. Opa, nós temos essa continha resolvida aqui. 24, esse resultado aqui, né? 3,04. 3,04. Tá, tudo bem. Agora nós vamos calcular o y. O y é igual a 41 menos 7 vezes. Só que eu já vou utilizar o valor atualizado do x. Esse valor 3,04 é que eu vou utilizar para o x. Tá? 3,04 dividido por 9. Também já temos essa resolução aqui. 3,04, vamos ver onde que nós utilizamos. Está aqui, né? O y vai valer 2,19. 2,19. Veja como realmente o processo de Gauss-Seidel ele converge muito mais rápido para a solução. Tá? Fizemos aqui 2 iterações apenas e ele está convergindo mais rápido. Então, feito isso, agora você pode resolver o exercício que eu deixei lá no fórum com o processo de Gauss-Seidel, tá? Quantas iterações eu quero que vocês façam até que consigam perceber para quais valores as incógnitas estão convergindo? Até a 5ª iteração. Faça no máximo até a 5ª iteração para descobrir quais são os valores de x, y, z e w, ou x1, x2, x3 e x4 lá do sistema que eu vou passar para vocês lá no fórum. Então, essa aqui é a resolução de sistemas lineares pelos métodos iterativos. Vimos o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Ambos são muito parecidos. O que acontece é que Gauss-Seidel ele vai atualizando a resposta, mesmo no meio de cada iteração ele já vai atualizando a resposta, convergindo assim um pouco mais rápido do que o de Jacobi. Tá? Então, podem resolver agora o exercício que está proposto lá no fórum e enviar pelo Google Forms. Muito obrigado, até a próxima aula, até semana que vem. Tchau!